Meus queridos irmãos da IEC Liberdade, Salvador, Bahia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um dos irmãos. Que prazer, que alegria poder estar participando desse momento, ainda que distante dos irmãos geograficamente, mas unida através do seu Espírito Santo que em nós habita, especialmente para um momento de vigília, de busca, de oração, porque como disse o profeta Miqueias no seu livro, capítulo 7, verso 7, o meu Deus me ouvirá. Nós cremos plenamente que temos um Deus que nos escuta, que se preocupa com o seu povo, que não abandona o seu povo nos momentos de maiores dificuldades e que tem prazer em acolher, em atender, em consolar, em transformar a vida de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E eu gostaria então de trazer uma reflexão na palavra do Senhor, baseada aqui no livro bíblico, na epístola, na realidade, que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 1 e 2 desse capítulo e depois faremos a leitura do verso 15 ao 21. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Verso 15: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Meus amados, é importante nós entendermos um pouco do contexto dessa epístola. Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade idólatra. Você pode ler com mais calma depois do capítulo 19 de Atos, ou mesmo relembrar nessa noite. Você vai ver que ali nós encontramos descrito, nesse capítulo de Atos, algumas características dessa cidade para a qual Paulo se dirigiu para ensinar e no qual ali estavam alguns servos do Senhor reunidos como igreja. A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, porque ela era guardiã do templo de Diana, ou de Artemis, a deusa do amor. Então, na cidade circulavam um número grande de prostitutas cultuais, de mulheres que entendiam que adoravam então aquela divindade, entregando o seu corpo aos atos sexuais e morais. Também a cidade era muito voltada para a magia, para o misticismo. É tanto que quando o evangelho chegou ali, capítulo 19 de Atos, verso 19, muitos livros de magia vão ser queimados, porque aqueles que foram alcançados pelo poder da verdade, pelo poder do evangelho, entenderam que não mais precisariam daqueles livros. Também ali as pessoas se embriagavam, era alto o consumo de vinho, da bebida, como uma forma de cultuar os deuses e até a própria deusa, a deusa do amor. Em meio a todo esse contexto, o evangelho chega naquela cidade em poder, no poder do Espírito Santo, transformando vidas e corações. E o apóstolo Paulo, como servo do Senhor, preocupado com aquela comunidade, com o bem-estar espiritual daquela comunidade, ele escreve então essa epístola. Os primeiros capítulos dessa epístola, na realidade, os 4 primeiros capítulos,
primeiros capítulos são de cunho muito doutrinário. É onde Paulo, então, fala da eleição de Deus, da escolha dele para com os seus santos, fala de santidade, fala da autoridade do seu apostolado. A partir do capítulo 5 e os outros 2 capítulos dessa epístola, o apóstolo vai então preparar os seus discípulos, os crentes ali da cidade, mostrando então a forma como eles deviam servir a Deus. São conselhos práticos que o apóstolo traz então para a vida daquela comunidade. E não é à toa, meus irmãos, que o apóstolo fala lá no capítulo 6, que no meio daquele contexto de idolatria, eles deviam então estar revestidos de toda a armadura de Deus, a fim de que eles pudessem então resistir firmes no dia da adversidade. E aí é que chegamos então ao que ele quer nos ensinar, ao que o Espírito Santo, ao que o Senhor quer nos relembrar, nos ensinar nessa noite. Ainda no capítulo 5, nós vemos então no verso 1, Paulo despertar os irmãos, a fé dos irmãos e dizer: vejam como vocês andam. Prestem atenção no modo, na maneira como vocês estão andando. Estejam atentos ao comportamento de vocês. E então ele vai trazer alguns conselhos que vão apontar para o modo pelo qual nós devemos caminhar nessa vida, nesse mundo que jaz no maligno, e então termos uma vida saudável espiritualmente falando na presença do Senhor. E em especial, meus queridos, eu queria aplicar esses conselhos de Paulo à família. A família é uma bênção de Deus. A família nasceu no coração de Deus. O pai, a mãe, os filhos, a extensão desses filhos, tudo isso foi um projeto de amor para que o ser humano vivesse em harmonia, em comunhão, e que nós sabemos nos últimos tempos, de forma mais acirrada, o inimigo tem lutado, o tentador das nossas almas, para então destruir, para distorcer o conceito de família e o bom relacionamento que deve existir ali no lar. No entanto, eu e você, como servos amados do Senhor Jesus, como pessoas que foram alcançadas pelo poder do seu Espírito Santo e transportadas do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, para o reino de Deus, nós temos de ser diferentes e aprender a andar como Cristo, que é o nosso maior modelo. A epístola de 1 João, o capítulo de número 2, verso 6, nós encontramos o outro apóstolo ensinar ali aos seus leitores, ouvintes, de que se dissemos que nele andamos, que nele estamos, então nós devemos andar do mesmo modo que ele andou. Que grande desafio para nós enquanto família, meus queridos. Por quê? Porque é no seio familiar que todas as etiquetas sociais ficam de fora e ali nós somos de fato as pessoas que somos. É como se as máscaras das etiquetas sociais fossem deixadas na entrada da nossa casa e nós então ali ficamos à vontade. É ainda maior o desafio de nós seguirmos então os conselhos que a palavra do Senhor tem para nós. E aqui o apóstolo Paulo, então, continua mostrando a forma de nós nos mantermos atentos, vigilantes e sábios em relação à nossa vida espiritual e, por extensão, à nossa vida na família, na igreja e na sociedade. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina no verso 16 é: aproveitem bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outras palavras, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus queridos, nós precisamos entender, como servos de Deus, nascidos de novo, que o nosso tempo é extremamente precioso. E que nós devemos, então, aproveitar o nosso tempo
para fazer coisas boas, para praticar as boas obras, que, como diz essa própria epístola no capítulo 1, o Senhor já as preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras não são determinadas por mim e por você, mas foram criadas pelo próprio Deus para que nós, como servos e servas do Senhor, maridos, esposas, filhos, noras, genros, andássemos nela e glorificássemos ao Senhor. Como você tem feito uso do seu tempo? Você tem buscado a Deus? Você tem tido prazer em fazer da tua família um altar de adoração ao Senhor? Você tem buscado vivenciar comunhão com Deus no meio da tua casa? Você tem separado um tempo de qualidade para lhe falar do Senhor para os teus filhos, para crescer em família, na graça e no conhecimento do Senhor? Meus amados, os dias são extremamente maus. Temos vivido um tempo de pandemia, de pânico, de perdas. Então vamos remir o nosso tempo e vamos buscar a cada dia o Senhor. Mas existe um outro conselho que o apóstolo Paulo traz para nós aqui, nesse trecho da epístola que ele escreveu aos Efésios. Está no capítulo 5, 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Meus amados, nós fomos criados em Deus, regenerados, para de fato compreender a vontade que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Não existe outra solução, não existe outro caminho a não ser o cristão fazer a vontade do seu Deus. Isso é tão verdade que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E ele nos disse em um dos evangelhos que a sua comida consistia em fazer a vontade do seu Pai que está nos céus. A família estruturada em Cristo, uma família que deseja crescer na graça do Senhor, ela precisa então ter essa consciência de que a vontade de Deus para ela precisa ser buscada a cada momento. Meu amado, o salmista já dizia: Senhor, agrada-me fazer a tua vontade. E essa vontade de Deus, essa vontade soberana do nosso Deus, ela só pode ser conhecida através das Escrituras Sagradas. É lendo a palavra, é meditando na palavra, que nós podemos então crescer, como diz o apóstolo Pedro na segunda carta, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porém, ainda aqui nesse trecho que eu li para os irmãos, o apóstolo Paulo traz mais um conselho, mostrando para os seus discípulos, para aqueles irmãos que foram alcançados pela evangelização, pelas boas novas do evangelho, de que, além deles remirem o tempo, aproveitando as oportunidades, além deles não serem tolos, mas procurarem saber a vontade soberana de Deus para a vida deles, Paulo diz também que eles, diferentes dos incrédulos, que estavam lá na cidade se embriagando e até homenageando a deusa, eles não se embriagassem com o vinho, que os cristãos não deviam estar embriagados com o vinho, que só os levariam à devassidão, mas que eles se enchessem do Espírito Santo. E aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos de como é importante nós buscarmos conhecer, nos encher e saber da importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Muitas vezes acontece de nós, então, desconhecermos a ação sobrenatural que o Espírito Santo, sendo Deus, exerce em nós, exerce em mim e exerce em você. Meus amados, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus.
O Espírito Santo é o nosso consolador. É o Espírito Santo, conforme o tema que nos foi dado, que está sempre à nossa disposição para abençoar a nossa família, para nos fazer entender a vontade de Deus, para encaminhar-nos, então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo, mas não da boca para fora. Esse conhecimento não deve ser um conhecimento apenas teórico, porque o Espírito Santo é Deus habitando em nós. Jesus Cristo nos ensinou, entre os capítulos 14 e 16 do Evangelho de João, que era necessário ele voltar ao Pai, mas que ele não nos deixaria sozinhos. Ele enviaria para nós o Espírito Santo, o Consolador, que habitaria dentro de nós. O Espírito Santo, meus amados, é a memória do Evangelho em nós, porque Jesus, acerca dele, nos ensina que o próprio Espírito Santo, morando em nós, nos faria lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus tinha nos ensinado, tinha ensinado aos discípulos e que nos deixou registrado nas Escrituras. Então, a importância de nós invocarmos, de nós reconhecermos, de nós entendermos a importância da obra do Espírito Santo na vida do crente, na vida da família, fazendo-nos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós precisamos honrar o Espírito Santo. Ele é digno da nossa adoração, porque é Ele quem nós produz a regeneração, a convicção dos pecados, o sincero quebrantamento, o arrependimento. Nós precisamos também honrar o Espírito Santo e entender que foi o Espírito Santo que a todos nós selou, batizou como parte do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo. Nós precisamos então também entender, meus amados, que é o Espírito Santo que nos garante a vida eterna. Ele é o pendor da esperança da glória em nós, porque o Pai providenciou o plano da nossa salvação, da salvação da nossa família. O Senhor Jesus veio para então ser a ação visível desse plano, mas o Espírito Santo é quem nos garante esse plano efetivado em nós. É quem abriu os meus olhos, os teus olhos, é quem abre os olhos da tua família para entender que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos santifica e que em nós produz frutos, o fruto do Espírito que está descrito em Gálatas. E exatamente um fruto tão importante para ser consumido, praticado em família, no meio da nossa família. O amor, a esperança, a paciência. Quantos relacionamentos estão tão desgastados? Porque muitas vezes não temos paciência. A paciência ela é necessária para suportarmos as tribulações que muitas vezes se levantam no lar. A longanimidade, que é aí já essa capacidade de suportar um ao outro, é como uma mola que você estica o máximo que pode e ali até o último nível da elasticidade daquela mola. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele usa a palavra longanimidade. A bondade, o amor, a mansidão, são esses frutos do Espírito que querem reinar e que precisam reinar no seio da tua família, da minha família, para a glória de Deus Pai. E por fim, é o Espírito Santo que em nós está e que nos consola nos momentos mais difíceis da vida. Meus amados, nós sabemos que todos nós somos passíveis de momentos de dificuldade,
de perdas, de angústias, de ansiedades, momentos em que você não tem força nem de orar. Mas a palavra do Senhor nos mostra que o Consolador, como nos ensinou o apóstolo Paulo lá em Romanos, em outra carta, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, meus irmãos, que coisa linda, que ação sobrenatural, que coisa maravilhosa termos esse Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, morando dentro de nós, gerando em nós a fé, o arrependimento, o consolo, a graça, o poder. Por que tantos lares estão sendo destruídos? Por que tanta falta de compreensão? Por que tanta violência, seja ela física ou mesmo verbal, simbólica, no meio dos lares, inclusive dos lares cristãos? Porque nos falta poder. E esse poder só nos é dado através da ação sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida. Que busquemos como família esse poder, essa graça que nos já foi dada, porque foi presente do Senhor Jesus quando o assunto aos céus nos mandou o Espírito Santo. Você não está sozinho, meu querido. Eu não sei quais são as lutas que a tua família está passando, quais são as dificuldades. Creia, o Senhor é contigo. O Senhor é poderoso para te dar vitória. O Espírito Santo tem todo o poder para agir de forma sobrenatural na tua casa, na vida da tua família. Não desista. Siga nessa noite o conselho do apóstolo Paulo. Embriague-se no Espírito Santo. Busque isso para a sua vida. E como isso é possível? Como eu posso, então, irmã Carla, me encher do Espírito Santo? A própria palavra, no verso 19 e 20, nos ensina nesse momento, nessa noite, falando entre vós com salmos, com hinos, cantando, louvando ao Senhor no coração, tendo um coração grato, ajudando um ao outro, confortando um ao outro e, acima de tudo, dando graças ao Deus Pai, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. E uma outra coisa, meus queridos, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Como é que a família, ela vai ser então vitoriosa neste mundo mau? Como ela vai evidenciar o Espírito Santo no meio de si, sendo então um altar de adoração a Deus, onde os vizinhos, onde as pessoas possam observar algo de diferente na nossa casa? Sujeitando-vos uns aos outros em amor. E aí, todo o finalzinho desse capítulo vai mostrar, então, um contexto familiar. Verso 22, que as mulheres devem ser submissas ao marido, no sentido de estar debaixo da mesma missão, que os maridos devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja, a fim de santificá-la, de purificá-la, de guardá-la, sem mancha, sem ruga. Que os pais, então, que os filhos, capítulo 6, verso 1, devem ser obedientes aos pais, porque isso é justo no Senhor. Que os servos devem trabalhar com temor, sabendo que muitas vezes, ainda que eles sejam injustiçados, é para o Senhor que eles estão fazendo isso. Paulo vai então explicando esses relacionamentos familiares, vai mostrando para nós que só assim nós seremos vitoriosos e evidenciaremos o poder do Espírito Santo no nosso lar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos, que realmente nós possamos seguir os conselhos do apóstolo Paulo, que nós possamos então estar remindo o tempo, buscando saber a vontade de Deus para a nossa família e buscando, acima de tudo, o poder, o enchimento do Espírito Santo. Vamos aproveitar esse momento de oração? Vamos aproveitar esse momento em que vocês estão reunidos aí em busca e vamos clamar: Espírito Santo,
Vem me encher com o teu poder e com a tua graça, para que eu faça a diferença na minha família e para que a minha família faça a diferença na minha nação, na minha igreja, na minha sociedade. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que a bênção do Senhor se derrame constantemente sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que Deus seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.